Olá, damistas! Bem-vindos à 9ª aula do nosso curso Primeiros Passos de um Mestre. Nessa aula, vamos às respostas dos exercícios da aula 8. No exercício 1, nós temos uma peça contra uma peça, brancas em F2, pretas em H8. Fazendo a contagem da oposição, na coluna de A1 não tem nenhuma, C1, 0, coluna de E1, 0, coluna de G1, 0. Ou seja, o número 0 é considerado par. Então, nessa situação, eu tenho que correr da peça dele, pois como não há troca, eu deveria buscar uma troca e não tem, eu não posso vir para G3 e para cima da peça dele, eu tenho que correr para E3. Vejamos, G3, H8, G7, G3, F4, G7, F6, marcando a peça branca. Nessa situação, eu deveria pular para E3 e fugir da peça dele. Ele vem para G7, aí eu corro para D4, F6, C5 e enfim, aí os dois vão coroar e vai terminar em empate. Então o melhor lance nessa posição é o F2, E3. Bom pessoal, esse é o diagrama 2. Uma peça branca em C1, outra em D2, contra B4 e H6 das pretas. São duas contra duas, vamos contar a oposição. Na coluna de A1 tem 0, na coluna de C1 tem 1, na coluna de E1 tem 0 e na coluna de G1 tem 0. Ou seja, tem uma é ímpar. Perceba que eu tenho uma troca com D2C3. Eu não devo fazê-la, pois isso não vai resultar em nada positivo para mim nessa situação. Eu devo simplesmente tentar marcar a peça de H6. D2E3. Se ele joga B4C3, eu marco E3F4. Se ele joga H6G5, eu marco com C1D2. Vai resultar em marcação. A oposição estava para as brancas. Reparem que se nesse momento eu troco, efetuo a troca, eu passo a oposição para ele e ele marca. Aí vai resultar em empate porque os dois vão coroar a peça. Pessoal, esse é o diagrama 3. Estamos 3 peças contra 3. São C1, D2 e F4 das brancas contra B4, D6 e G7 das pretas. Vamos contar a oposição. Na coluna de A1 tem 0, na coluna de C1 temos 1 em C1, na coluna de E1 0 e na coluna de G1 nós temos 1 em G7. Deu o número 2, o número 2 é par, eu tenho que procurar uma troca. Então analisemos, nessa situação eu tenho uma troca simples aqui com D2, mas aí a gente vai ter que entrar na contagem e entender a posição. E se eu efetuasse essa troca agora, as pretas tomariam B4, D2, C1, E3 e a preta passaria com D6, C5 caminhando para a dama livremente, pois eu não tenho nenhuma defesa para essa peça. Eu tenho que pensar um pouquinho mais e ver se eu tenho outro tipo de troca, e nessa situação eu tenho. Eu não posso simplesmente andar porque ele já elimina minhas trocas. Então a ideia aqui é que eu também posso inverter a oposição fazendo uma troca dupla. Eu poderia entregar em F4, E5, D6, F4, D2, C3, B4, D2 e então fazer a tomada de C1 para G5 marcando a peça de G7. Eu inverti a oposição a meu favor. Da mesma forma, uma troca simples e essa foi uma troca composta, uma troca dupla. Bom pessoal, esse é o diagrama 4. Nós temos duas peças contra duas peças, uma branca em G1, outra em H2 e as pretas têm H4 e G7. Vamos contar a oposição. Na coluna de A1 temos 0, na coluna de C1 0, na coluna de E1 0, na coluna de G1 temos 2. Uma peça em G1, uma peça em G7. 2 é par, eu tenho que procurar uma troca, certo? Certo. Eu tenho troca? Tenho. Então eu tenho que fazer a troca com H2, G3, H4, F2, G1, E3, marcando a peça preta. Bom pessoal, esse diagrama 5 ele é muito parecido com o diagrama 4. Vamos contar as peças, são duas peças contra duas peças. Nós temos uma peça branca em G1, uma peça branca em H2, as pretas têm H4 e H8. Vamos fazer a oposição, vamos contar? Coluna de A1, 0, C1, 0, E1, 0, G1, 1. 1 é ímpar. Então eu tenho que evitar a troca.
correto? Correto, aí vai para a base de cálculo. Eu não posso trocar porque eu passo a oposição para o adversário. Só demonstrando, se eu fizesse a troca, eu passaria a oposição para ele e eu não posso marcar ele, porque ele acaba ganhando. Então eu teria que correr para D4 e ele de G7, F6, os dois iam coroar a dama. Então, se for ímpar, eu tenho que evitar a troca, correto? Então o único lance que eu evito a troca nessa situação, G1, F2. As pretas não vão dar a peça de H4, vão caminhar com H8, G7. Veja que nessa situação ele está marcando a minha peça de H2. Veja bem que se eu jogar com F2, E3 e a preta jogar com G7, F6, eu poderia marcar com E3, F4 e marcando as peças. Quando a preta joga em H4, G3, essa troca não inverte a oposição. Essa troca, em que as duas comem ao mesmo tempo, elas só invertem a posição delas. Então continua com a mesma oposição. Só que a preta aqui, nessa situação, poderia jogar para G7, H6, evitando essa situação de F4. Se eu jogo F4, eu abro coxa. Se joga em E3, D4, aí a preta vem com H6. Eu não posso marcar em E5, pois resulta na troca e as pretas ganham. Eu teria que abrir espaço, eu jogaria D4, C5 e a preta de G5 ia passar para a dama livremente. Ou seja, eu tenho uma outra posição para poder explorar. Se eu não posso fazer a troca, eu tenho que jogar com G1, a preta joga com H8, eu abri uma coxa para minha peça de H2, para marcar a peça de G7. H2, G3, então a preta joga G7, F6, e aí sim eu posso marcar com G3, F4. Esse é o lance da vitória, ou seja, você tem que aliar a sua contagem de oposição para o seu cálculo. Você tem que entender as posições. E é isso, pessoal. Os exercícios de finais e combinações, meio jogo, etc., têm por objetivo, além do conhecimento, expandir a capacidade de cálculo. Por isso, eu reforço, sempre que ver um exercício, analise e resolva sem mexer as peças. Tente montar um tabuleiro ou tire uma foto e aí tenta analisar sem mexer as peças, para ver se você consegue findar aquela posição. Assim você vai desenvolver o seu cálculo. Tá gostando do curso? Curta o vídeo, dê opinião nos comentários, faça alguma pergunta, compartilha com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima aula.